Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Solução da questão 2. A tentação renovada. Capítulo 55. A tentação de Cristo. Desde que a maldade do demônio nos envenenou com o veneno mortal da sua inveja, disse o Papa São Leão, o Deus Todo-Poderoso e Clemente, cuja natureza é bondade, cuja vontade é poder e cuja ação é misericórdia, indicou por antecipação o remédio que sua piedade destinava à cura dos homens. E isso nos primeiros tempos do mundo. Quando declarou à serpente que da mulher nasceria alguém bastante forte para esmagar sua cabeça cheia de orgulho e de malícia. Ele anunciava deste modo que Cristo viria em nossa carne, simultaneamente Deus e homem, e que, nascido de uma virgem, seu nascimento condenaria aquele pelo qual a origem humana fora profanada. Após ter enganado o homem com sua trapaça, o demônio se regozijava de vê-lo despojado dos bens celestes. Ele se regozijava por ter encontrado algum consolo na sua miséria através da companhia dos prevaricadores e de ter sido causa de que Deus, tendo criado o homem num estado tão honorável, tivesse mudado suas disposições a seu respeito. Foi necessária, pois, amados irmãos, a maravilhosa economia de um profundo desígnio, pelo qual um imutável, cuja vontade não pode deixar de ser boa, realizou, por intermédio de um mistério mais oculto, os primeiros desígnios do seu amor, para que o homem, arrastado ao mal, pela astúcia e maldade do demônio, não viesse a perecer contrariamente à finalidade que Deus se propusera. No tempo assinalado pela divina sabedoria, Deus executou esse desígnio da sua misericórdia, manifestado na mesma hora da ofensa e da queda. Ele enviou seu Filho para reparar a falta do nosso Pai. Entre os homens, a justiça enfraquece quando se transmuda em misericórdia. Na redenção, ela permanece intacta. Deus perdoa, mas a justiça é satisfeita, posto que um Deus-homem substitui os culpados e expia por eles. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Ele assumiu a condição de escravo e apareceu aos demônios e aos homens na humildade da carne, numa carne semelhante àquela do pecado, e assim reconhecido como homem. Satanás estava à espreita. Ele viu Jesus nascer no estábulo de Belém e viver obscuramente no humilde povoado de Nazaré. Os prodígios que envolveram sua infância não lhe passaram desapercebidos, mas 30 anos passados na oficina de um carpinteiro, na submissão e na obediência, na humildade e na pobreza, não lhe pareceram poder constituir as primícias daquele que devia derrubar seu império. Quando ele o viu sair do retiro, quando ouviu as palavras de Jesus que anunciavam estar próximo o reino de Deus, quando viu o precursor recusar-se a batizar Jesus pela razão de não ser digno de desatar as correias de sua sandália e dizer que ele batizaria no Espírito Santo, quando, sobretudo, foi testemunha da descida do Espírito Santo e ouviu a voz do Pai Celeste declarar: "Esse é o meu Filho bem-amado." Começou a se perguntar se não se tinha enganado até então, e se esse Jesus não era o filho da mulher que lhe fora mostrado no dia da sua primeira vitória, como sendo aquele que devia roubar-lhe o império e esmagar-lhe a cabeça. Ele quis certificar-se disso, e permitindo-lhe Deus, em razão das lições que daí resultariam para nós, ele pôde tentar em Jesus suas insinuações e prestígios, como fizera no paraíso terrestre e nos céus. Conhecemos o relato do Evangelho. Após seu batismo, Jesus se retirou para o deserto, abstendo-se de qualquer alimento durante 40 dias. Vendo-o apertado pela fome, segundo a fraqueza da carne que ele havia assumido, Satanás aproveitou essa ocasião para tentá-lo, para descobrir o que lhe importava saber, através de uma prova decisiva. Demum Christum agressus est, potitiamum ut exploraret, utrum vere filio Deis esset, dissuares.
Foi sobretudo para saber se ele era o Filho de Deus que o demônio atacou Cristo. Sua primeira palavra manifestou seu pensamento: Se tu és o Filho de Deus, mostrando as pedras arredondadas em forma de pão que juncavam o solo, como ele havia mostrado a Eva o fruto proibido, ele lhe propôs fizesse um milagre que provaria sua divindade, transformar as pedras em pães. Ele não percebia que esse milagre, se realizado, provocaria precisamente o contrário, porque a saciação da fome poderia ser obtida por meios naturais e humanos, e querer obtê-la para si, chamando em auxílio o poder divino, era faltar com respeito devido a Deus. Talvez ele percebesse isso, e então sua proposta era duplamente maliciosa. Sabemos qual foi a resposta de Jesus. Ela exprimia seu respeito por seu Pai e pela palavra que Deus estabeleceu como regra na nossa conduta, a nós, filhos dos homens, e ao próprio Verbo encarnado. De outro lado, ela deixava o tentador na ignorância relativamente à sua pessoa. A segunda tentação traiu visivelmente a inquietação de Satanás. No extremo desejo de alcançar o objetivo pretendido, ele teria aceitado saber à custa de sua própria humilhação se nosso Senhor era verdadeiramente o Filho de Deus. Se Jesus se precipitasse no alto do templo, como ele lhe pedia, e os anjos tivessem vindo sustentá-lo, ele teria reconhecido nisso, pensava ele, que era o Senhor soberano da celeste hierarquia, mas para sua vergonha e confusão. Porque teria sido cruel para ele ver Jesus caindo do alto do templo, como se descesse do céu, carregado pelos anjos bons, que são os ministros de Deus, no castigo que lhe é infligido, diante da multidão que enchia o átrio do templo, e apresentá-lo, nessa pompa celeste e nessa majestade que teria forçado a adoração dos espectadores. Jesus, como fizera da primeira vez, disse pouco uma palavra tirada das sagradas escrituras, essa tentação que Satanás acreditara muito sedutora. Este não se deu ainda por satisfeito, e novamente usando o poder sobre-humano dos espíritos, senhores da gravidade e do espaço, transportou Jesus para o cume de uma alta montanha. A afirmação de que o homem-deus foi transportado pelo diabo para uma montanha elevada ou para a cidade santa, observa São Gregório, Papa, repugna os espíritos e aos ouvidos humanos. Reconhecemos, porém, que isso não é inacreditável, se comparamos outros fatos a esse. É certo que o demônio é o chefe de todos os homens iníquos, e todos os ímpios são membros desse chefe. Não foi Pilatos um membro do diabo? Não foram membros do diabo os judeus que perseguiram Jesus Cristo e os soldados que o crucificaram? Assim, que haveria de espantoso em Cristo se deixar transportar pelo próprio demônio para uma montanha, visto que ele desejou sofrer a crucifixão pelos membros do demônio? As duas primeiras tentações não tinham podido resolver a questão que atormentava o príncipe deste mundo. Ele compreendeu que seria inútil continuar a encaminhar suas tentativas no mesmo sentido. Assim, na terceira tentação, ele não mais diz: se és o Filho de Deus. Deixando essa questão, que ele sentia não poder resolver, buscou um outro intuito. Desde a catástrofe do paraíso terrestre, ele reinava como senhor da humanidade, aviltada e degradada. Mas temia por seu império todas as vezes que se lembrava da predição do Senhor. Uma mulher e seu filho esmagarão tua cabeça. Inquieto, ele não cessava de espionar os filhos dos homens, particularmente aqueles que lhe pareciam mais inteligentes e mais fortes, para torná-los ao seu serviço. Jamais sua atenção fora despertada sobre alguém como sobre este. Jamais alguém lhe parecera dever desempenhar no mundo um papel tão importante. Ele o vê entrar no seu caminho e começar uma obra que, sem dúvida, e à vista da extraordinária virtualidade do personagem, terá sobre o curso do mundo, sob a direção do gênero humano, uma influência que não pode ser avaliada. Ele diz a si mesmo que, para conservar seu império, ele deve apoderar-se dessa força. Assim, após ter mostrado seu poder,
transportando Jesus para o pináculo do templo, ele opera um encanto que deve seduzi-lo se ele for apenas um homem, e colocá-lo a seu serviço. Do alto da montanha para o qual o transportou, ele lhe mostra todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe diz: Eu te darei todo o poder e glória desses impérios, porque isso me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Isso me foi entregue. Ai de nós, sim, por Adão e seu pecado. Eu dou a quem eu quiser. Não, o poder de Lúcifer depende inteiramente de uma simples permissão divina. Tudo isso eu te darei se prosternado me adorares. Vê, eu sou o Senhor do mundo. Conheço o teu gênio. Eu te darei o governo do universo, sob minha suzerania, se tu me prestardes essa homenagem. Sem dúvida, a pregação de São João Batista, anunciando que o reino de Deus estava próximo, tinha determinado Lúcifer a adotar suas providências para manter sobre a terra o império de que desfrutava há tantos séculos. Um homem lhe era necessário para lutar contra o enviado de Deus, como ele mesmo havia feito no céu contra o arcanjo Miguel, para manter sobre a terra o reino do naturalismo e impedir o reino de Deus, quer dizer, o sobrenatural, de tomar posse da terra. Ele quis ver se Jesus não seria esse homem. Ele se esforça em deslumbrá-lo, em excitar nele o amor ao mundo e àquilo que existe no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida. Numa palavra, mergulha-o no naturalismo e, através dele, aí manter todos os povos. A palavra de Deus, pronunciada pelo homem-Deus, com a autoridade que lhe pertencia, arrebatou-lhe essa quimera. Retira-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Era o que vinha a ensinar de novo a raça de Adão, aquele que tinha a missão de restabelecê-lo na sua primitiva dignidade de filho de Deus, destinado à eterna beatitude que a vida sobrenatural oferece. A tentação de Nosso Senhor foi um dos grandes mistérios da sua vida. Os homens tornaram-se no paraíso terrestre súditos de Satanás, escravos da natureza. Importava que Nosso Senhor, empreendendo a obra que seu pai lhe confiara, de introduzir numerosos filhos na glória, vencesse primeiramente o inimigo que tinha submetido a humanidade e limitado sua ambição à vida presente e ao gozo dos bens deste mundo. Ele poderia então, novo Adão, chefe da humanidade regenerada, oferecer-lhe uma bênção mais preciosa do que aquela perdida na origem. Quando Jesus terminou sua missão de evangelista, na segunda-feira da Semana Santa, na qual ele deveria contemplar sua outra missão, a de nos resgatar, os apóstolos André e Filipe apresentaram a Jesus os gentios vindos a Jerusalém para a solenidade da Páscoa e que tinham exprimido o desejo de ver o Messias. Ao pedido deles, Jesus se sobressalta. Ele vê neles e nas suas condutas como que as primícias e o penhor da conversão do mundo pagão, que será o futuro da sua morte, que ele acaba de mostrar estar próxima. Esse pensamento o comove. Dir-se-ia o prelúdio da terrível agonia que devia produzir-se 3 dias depois no Jardim das Oliveiras. Ele exclama: minha alma está perturbada. Que direi? Pai, livrai-me desta hora. Mas foi para isso que vim, Pai. Pai, glorificai vosso nome. E vem uma voz do céu: eu o glorifiquei, e novamente o glorificarei. A multidão se espanta. Jesus diz: não foi para mim que essa voz se fez ouvir, mas para vós. Agora é o julgamento deste mundo. Agora o príncipe deste mundo vai ser jogado para fora. Jesus, em acordo com o céu, anunciava assim a ruína do império de Satanás e a inauguração do novo reino, do reino de Cristo, do reino dos céus, que ia ser fundado sobre esta ruína por sua morte na cruz. Assim ia ser restaurada a ordem sobrenatural, a qual seria novamente convidados judeus e gentios, toda a raça de Adão resgatada pelo sangue do homem-Deus. Solução da questão 3. Tentação da cristandade.
Capítulo 56. Tentações diversas. Mors et vita duello conflictere mirando. A morte e a vida travaram sobre o Calvário um combate a que os anjos assistiam cheios de admiração. Nesse combate, o autor da vida morre, mas na sua morte ele vive, e por sua morte ele reina. Dux vitae mortus regnat vivus. O resgate foi pago, a redenção foi completada. O pecado do mundo foi eliminado, e o príncipe deste mundo está vencido. Seu reino terminou, em princípio, mas é necessário que o reino que ele construiu seja reconquistado, e o magnum proelium do céu, que vai se repetir na terra, nas mesmas condições. Muitas vezes a igreja parecerá expirante. Sempre na sua morte aparente, ela aurirá uma nova vida. O duelo é deflagrado, em primeiro lugar, entre cada alma e seu tentador. A redenção é universal. O divino Salvador mereceu a salvação de todos os homens, mas a justificação continuará a depender da vontade de cada um. Os méritos de Cristo não são aplicados aos indivíduos, senão com o consentimento e a cooperação deles. O sobrenatural, que voltou a ser o apanágio da humanidade, deve, como sempre, ser aceito por cada um dos seus membros. Antes dessa aceitação, suposta na criança, efetiva no adulto, o filho de Adão está ainda sob o jugo de Satanás e a ele retorna através do repúdio voluntário do estado de graça, seja cometendo atos condenados pela moral cristã, o que lhe faz perder a amizade de Deus, seja pela resolução de se isolar unicamente na natureza através da indiferença religiosa. Esta é a lei que foi promulgada desde o começo no céu e na terra. Ela não mudou, não pôde mudar com a redenção. A nova fonte de vida que a lança do soldado romano fez correr do coração de Jesus na cruz está aberta a todos, mas ela não dá as suas águas senão aos que a vêm beber. O que é verdadeiro para os indivíduos também o é para os povos. Chamados pela voz dos apóstolos, judeus e gentios se entregaram um a essa fonte e a aglomeração deles formou o corpo da igreja. Para reconquistar seu império, Satanás atacou o corpo social, como ele ataca as pessoas. É o que fora dito no começo e o que a divina sabedoria requeria. Inimicitias ponam inter semen tum et semen illius. Após ter anunciado a redenção do gênero humano pelo filho da mulher, Deus fez entrever a luta que devia seguir-se entre as duas cidades, uma a raça da serpente, outra a raça da mulher bendita. A palavra hebraica, empregada pelo Gênesis para assinalar os ataques da serpente, designa bem os dois gêneros de assalto que a igreja sofre sem cessar, as perseguições e as heresias. Essa palavra especifica um ódio que se exerce simultaneamente através do ardil e da crueldade. Exatamente aí se situam as duas guerras que a história sempre tem visto se alternarem, ou mesmo se confundirem, desde os primeiros dias até este em que vivemos. Satanás suscitou primeiro a perseguição dos imperadores romanos, que durou 3 séculos e produziu milhares de mártires. Não podendo sufocar a igreja no seu sangue, recorreu a outros meios de destruição. Logo após o reino de Constantino, chegamos ao pontificado do Papa Gelásio I, no ano de 493. Como a situação é sombria. A conversão do império, um século antes, parece ter sido estéril e a catástrofe parece iminente. O Oriente inteiro está nas mãos de cristãos fiéis no Concílio Ecumênico de Calcedônia. O Ocidente está sob o domínio dos arianos, que rejeitam o Concílio Ecumênico de Nicéia. O próprio Papa é súdito de um soberano ariano. E como se uma só heresia não bastasse, o pelagianismo se propaga no Picenum, com a conivência dos bispos. No norte do Império desmembrado, os bretões inicialmente infestados pelo pelagianismo são agora espoliados pelos pagãos saxões. O clero católico está oprimido nos reinos arianos de Borgonha, Aquitânia, Espanha, e o culto católico está
momentaneamente abolido pelos vândalos arianos da África. O Oriente, quase inteiro, toma o partido do patriarca de Constantinopla, Acácio, no seu cisma, e adere à heresia monofisista, enquanto que, fora do império, a heresia oposta, o nestorianismo, faz escandalosos progressos. É este um caso isolado? 150 anos mais tarde, quando São Gregório Nazianzeno ia inaugurar sua pregação em Constantinopla, 378, não parecia a situação desesperadora, com o arianismo crescendo e os cismas cada vez mais numerosos. E mais tarde, no início do pontificado de São Gregório Magno, a Igreja não parecia ameaçada de um fim próximo? Os últimos vestígios da civilização romana esboroavam diante da invasão dos lombardos na Itália. No Oriente e no Ocidente, fome, pestes, terremotos. Os bretões cristãos são massacrados, reduzidos à escravidão, expulsos para as montanhas desertas pelos seus inimigos pagãos. O arianismo é ainda o senhor da Espanha e em grande parte da Itália. Nada de espantoso que São Colomban, e ele não era o único, acreditasse ter chegado o fim do mundo. Se dividirmos em 3 períodos cronológicos toda a história da Igreja, as tempestades que acabamos de descrever pertencem ao primeiro, mas os outros 2 não são menos agitados. No segundo, 636 a 1270, a Igreja viu-se várias vezes ameaçada de destruição. No século VIII, pelos árabes, no nono, pelos normandos, no 10º, pelos imperadores germânicos. O terceiro período, o mais próximo de nós, está marcado por 3 grandes acontecimentos que, segundo os princípios das probabilidades históricas, teriam sido fatais, cada um de per si à Igreja. Primeiramente, o grande cisma. Durante 37 anos, os próprios fundamentos são abalados. O princípio da obediência é desacreditado. Conquanto, em compensação, a boa-fé e, mais que isso, a santidade se mostram nas 2 obediências, como para testar uma autoridade divina, ainda que em guerra com ela mesma. Em seguida, estoura o protestantismo. Os católicos são vítimas de calúnias e de insultos indescritíveis, logo seguidos de pilhagens, destruições, massacres. A Inglaterra aparece em 1540, um país devastado. As obras de arte, os tesouros do saber, acumulados durante séculos, desaparecem. A França vê suas igrejas destruídas a centenas, seus padres e religiosos imolados aos milhares. Os príncipes católicos são declarados indignos de comandarem e a religião católica é ultrajada por horríveis sacrilégios. De um só golpe, no meio deste furacão de egoísmo e fanatismo, 2/3 do seu império parecem irremediavelmente perdidos para a Igreja. Enfim, o jansenismo triunfa durante o século XVIII. A grande Igreja da França está infestada por ele até as entranhas. José II, arquiduque de Toscana, e o rei de Nápoles estão às vésperas de romper com a Santa Sé. Bispos e professores discutem abertamente as doutrinas católicas. Os jesuítas, campeões de Roma contra o protestantismo e o jansenismo, são perseguidos de morte em Portugal, na Espanha, na França, em Nápoles, e a ameaça de um cisma obriga o Papa a suprimir aquela guarda de elite no momento mesmo em que dela tem mais necessidade. Depois vem a Revolução, que renova os massacres dos primeiros séculos. Esse quadro é bem lúgubre, mas o reverso não é consolador? Em cada um desses momentos, o mestre intervém. Constantino sucede a Diocleciano. O quarto, o quinto e o sexto século terminam em 3 conversões que constituem 3 esplendorosas bênçãos: a de Santo Agostinho, a de Clovis e a dos anglo-saxões. A desolação dos séculos seguintes desabrocha em Hildebrando e nas Cruzadas, e o zelo dos dominicanos, dos franciscanos, a glória da Suma Teológica de São Tomás de Aquino são, por assim dizer, a resposta de Deus à tirania imperial e à heresia albigense. A ferida do grande cisma mal está fechada, e eis Fra Angélico, a flor da arte cristã,
e Thomas de Kempis, a flor da mística cristã. Após Lutero e Calvino, aparece a verdadeira reforma, obra do Concílio de Trento, e novas missões se estendem ao Oriente e ao Ocidente, trazendo à Igreja povos mais numerosos do que aqueles que a tinham desertado. Nessa luta gigantesca, observemos isso. Foi sempre a França que forneceu o mais disputado e o mais ilustre campo de batalha. Clovis bate os arianos, Carlos Martelo os árabes, Carlos Magno os lombardos, Montfort esmaga os albigenses, São Luís planta a cruz diante de Tunis, e os Guise e a Santa Liga triunfam sobre a morte, e hoje, entre os missionários, aqueles que saíram do coração da França são os que levam mais longe as conquistas da Igreja nos países infiéis. Como é verdadeira esta palavra da história, Gesta Dei per Francos. É também na França que se vê o fronte de batalha de outra guerra mais íntima do que essa que acaba de ser descrita. Os outros combates foram diferentes, parciais e, relativamente falando, de pouca duração. Era o corpo a corpo de dois gigantes que, após um esforço num sentido, tentavam derrubar o adversário no impulso contrário. O que nos resta descrever é a luta contínua, porque deve ser decisiva. É a luta profunda que atinge as próprias fontes da vida espiritual. No indivíduo como na sociedade e na Igreja. Seu objetivo é aquele que esteve primeiramente em litígio com os anjos, depois entre nossos primeiros pais e a serpente, naturalismo contra o sobrenatural. Desde os primeiros dias do cristianismo, esse combate se travou no fundo das almas, mas no século XV Satanás acreditou ter chegado o momento de transportar este drama íntimo para o grande cenário do mundo e dele fazer a augusta tragédia que nos oferece a história dos povos cristãos desses últimos séculos.